Você está deixando a ansiedade destruir a sua vida. E o pior é que você nem percebe. Não é culpa sua. Ninguém te ensinou a diferença entre o que você pode controlar e o que nunca vai poder controlar. E enquanto você não aprender isso, vai continuar preso nesse ciclo. Ansioso hoje, ansioso amanhã, ansioso para sempre. Mas os estoicos descobriram algo há mais de 2000 anos que pode mudar isso. E não é meditação, não é respiração profunda, não é nenhuma técnica da moda. É uma verdade simples, brutal e poderosa. E ela vai fazer sentido para você de um jeito que nenhuma outra coisa fez até agora. Fica aqui comigo, porque o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai mudar como você enxerga tudo. Vamos começar com uma pergunta direta. O que você faz quando a ansiedade aparece? A maioria das pessoas tenta lutar contra ela. Tenta parar de pensar no que está causando aquele aperto no peito. Tenta se distrair, fingir que o problema não existe, ou fica buscando garantias que nunca chegam. E sabe o que acontece? A ansiedade cresce. Quanto mais você tenta empurrar para fora, mais ela te puxa para dentro. Isso acontece porque a gente foi criado acreditando que sentir ansiedade é sinal de fraqueza, que pessoas fortes não ficam ansiosas, que se você tem fé, se você se esforça, se você é positivo o suficiente, a ansiedade vai embora. Mentira. Os maiores guerreiros da história sentiam medo. Os maiores líderes sentiam ansiedade. Marco Aurélio, imperador de Roma, um dos homens mais poderosos que já existiu na face da terra, escrevia em particular sobre seus próprios medos, suas inseguranças, suas angústias. E ele não escondia isso. Ele enfrentava. A questão não é nunca sentir ansiedade. A questão é o que você faz com ela quando ela aparece. Existe um conceito estoico que os filósofos chamavam de dicotomia do controle. Soa complicado, mas é simples. Os estoicos dividiam o mundo em duas partes. O que depende de você e o que não depende de você. O que depende de você? Seus pensamentos, suas escolhas, suas reações, suas atitudes, o esforço que você coloca nas coisas. O que não depende de você. O que os outros pensam de você. O que vai acontecer amanhã, o resultado das suas ações, o passado, a opinião das pessoas, a economia, o tempo, a saúde de quem você ama. Epicteto, um filósofo estoico que nasceu escravo, isso mesmo, escravo, disse uma coisa que ficou para a eternidade. Não busque que os eventos que acontecem sejam como você quer, mas deseje que as coisas que acontecem sejam como são, e você encontrará a tranquilidade. Isso não significa que você deve se render a tudo e não fazer nada. Significa que você deve colocar sua energia onde ela tem poder real de mudança. E a ansiedade? A ansiedade quase sempre vive exatamente no campo do que você não controla. Pensa bem. O que te deixa mais ansioso? Talvez seja o medo de perder o emprego. Mas você não controla a decisão do seu chefe. Você controla a qualidade do seu trabalho, a sua postura, o seu esforço. Talvez seja o medo de que alguém que você ama fique doente. Mas você não controla isso. Você controla os cuidados que você tem, o tempo que você passa com essa pessoa, o amor que você demonstra. Talvez seja o medo do que as pessoas pensam de você. Mas você não controla os pensamentos de ninguém. Você controla quem você é, o que você faz, como você age. Toda a ansiedade que você sente está ligada a algo que está fora da sua área de controle. E toda vez que você gasta energia tentando controlar o que não pode controlar, você se destrói por dentro. Marco Aurélio escreveu: "Se não está no teu poder, não é teu problema." E ele disse isso como imperador de Roma, lidando com guerras, epidemias, traições. Imagine o nível de pressão que ele carregava. E ainda assim ele escolhia todos os dias focar apenas no que dependia dele. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não quer ouvir. Você está ansioso não porque a vida é difícil. Você está ansioso porque está tentando carregar um peso que não é seu. Sabe aquela preocupação que você tem sobre o que vai acontecer daqui a 5 anos?
Não é seu. Você não tem acesso ao futuro. Ninguém tem. Sabe aquela culpa que você carrega sobre o que aconteceu no passado? Não é sua. O passado já foi. Ele não existe mais, a não ser na sua cabeça. Sabe aquela angústia de tentar agradar todo mundo, de querer que todo mundo te aprove? Não é sua. Você nunca vai controlar o que os outros pensam. Os estoicos tinham um nome para esse hábito de se preocupar com o que não é seu. Chamavam de perturbação da alma. E eles diziam que toda perturbação da alma vem de julgamentos equivocados sobre o que é bom e o que é mal. Em outras palavras, você está sofrendo porque rotulou como catástrofe algo que ainda nem aconteceu, ou algo que pode nunca acontecer, ou algo que, mesmo que aconteça, não vai te matar. Sêneca, outro estoico, escreveu numa de suas cartas: sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pensa nisso. Quantas vezes na sua vida você ficou dias, semanas, talvez meses, com medo de algo que nunca aconteceu, ou que aconteceu, mas você sobreviveu? A ansiedade é o seu cérebro tentando te proteger de um perigo que não existe ainda. E às vezes, nunca vai existir. Mas aqui está a virada. E é aqui que o estoicismo vai além do que qualquer outro sistema de pensamento já trouxe. Os estoicos não diziam para você ignorar o que é difícil. Eles diziam para você encarar de frente. Existe uma prática estoica chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Em vez de fugir dos pensamentos ruins, você os enfrenta de propósito. Você se senta, pensa no pior cenário possível e pergunta: se isso acontecer, o que eu farei? Parece loucura, né? A maioria das pessoas tenta evitar pensar nas coisas ruins. Mas os estoicos faziam exatamente o oposto. Porque quando você enfrenta o medo de frente, quando você olha para o pior cenário e percebe que tem como lidar com ele, a ansiedade perde o poder sobre você. Marco Aurélio fazia isso regularmente. Antes de batalhas, antes de decisões importantes, ele se perguntava: e se der errado? O que acontece? Não para entrar em pânico, mas para se preparar. Para entender que mesmo no pior dos casos, ele poderia agir com dignidade e coragem. Tenta isso agora. Pega aquela coisa que mais te dá ansiedade. Aquilo que você fica evitando pensar porque é doloroso demais. E pergunta para você mesmo: qual é o pior que pode acontecer? Talvez você perca o emprego. Você vai sobreviver? Sim. Você vai encontrar outro caminho? Provavelmente. Vai ser difícil? Sim. Mas você já passou por coisas difíceis antes. Talvez alguém termine um relacionamento com você. Vai doer? Sim. Vai parecer o fim do mundo? Talvez por um tempo. Mas você vai continuar existindo. Vai continuar crescendo. Vai continuar sendo quem você é. Quando você para de fugir do pior cenário e começa a encará-lo, algo incrível acontece. Você percebe que tem mais força do que pensava. Existe mais uma coisa que os estoicos sabiam e que o mundo moderno esqueceu completamente. A dor faz parte da vida. A dificuldade faz parte da vida. A incerteza faz parte da vida. A cultura de hoje quer te convencer de que você merece uma vida sem dor, sem desconforto, sem incerteza. E quando a dor aparece, quando a dificuldade aparece, você sente que algo está errado, que você falhou, que a vida te traiu. Mas os estoicos enxergavam diferente. Eles viam os obstáculos como parte do caminho, não como desvios do caminho. Marcos Aurélio escreveu: "A impedimento para a ação faz avançar a ação. O que está no caminho torna-se o caminho." Isso é profundo demais. O que está no caminho torna-se o caminho. A ansiedade que você sente não é o inimigo. Ela é informação. Ela está te dizendo: há algo aqui que importa para você. E quando você para de lutar contra ela e começa a ouvi-la, você começa a entender o que realmente precisa de atenção na sua vida. Talvez a ansiedade em torno do trabalho esteja te dizendo que você está numa carreira que não é sua. Talvez a ansiedade em torno de um relacionamento esteja te dizendo que tem algo que precisa de uma conversa honesta.
Talvez a ansiedade em torno da saúde esteja te dizendo que está na hora de mudar alguns hábitos. A ansiedade não é o problema. A sua relação com ela é o problema. Agora, como você começa a aplicar tudo isso na prática? O primeiro passo é o mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo. Toda vez que a ansiedade aparecer, você para, respira e faz uma pergunta. Isso está dentro ou fora do meu controle? Se estiver dentro do seu controle, você age. Você faz o que precisa ser feito. Sem drama, sem procrastinação, sem esperar o momento perfeito. Você age agora com o que você tem. Se estiver fora do seu controle, você solta. Não porque você é fraco, mas porque gastar energia em algo que você não pode mudar é o maior desperdício da sua vida. Parece simples. E é simples. Mas simples não é fácil. Você vai tentar aplicar isso e vai falhar várias vezes. Vai ter dias que a ansiedade vai te dominar mesmo assim. E tudo bem. Os estoicos nunca prometeram perfeição. Eles falavam sobre prática diária, sobre retornar sempre ao que você sabe que é verdade. Epicteto dizia que a filosofia não é para ser estudada e depois esquecida. É para ser vivida. Todo dia, em cada situação, em cada escolha pequena que você faz. Tem um momento que eu preciso contar para você que ilustra tudo isso de um jeito que nenhuma teoria consegue. Imagine um homem que perdeu tudo: emprego, família, saúde. Olhando de fora, parece o pior que pode acontecer com uma pessoa. A maioria das pessoas nessa situação entraria em colapso total. E essa pessoa estava perto disso, mas ela encontrou os estoicos e leu uma frase de Epicteto que mudou tudo. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Essa pessoa percebeu que estava sofrendo não pelo que aconteceu, mas pela história que estava contando para si mesma sobre o que aconteceu. Ela estava se dizendo que aquilo era o fim, que não havia saída, que ela era um fracasso, e ela decidiu mudar a história. Não fingindo que estava tudo bem, não colocando uma máscara positiva, mas realmente perguntando: o que depende de mim agora? O que eu posso fazer hoje? E começou do zero. Uma coisa de cada vez, com aquilo que estava ao seu alcance. Não estou dizendo que foi fácil. Não estou dizendo que foi rápido. Mas foi possível. Porque quando você foca no que depende de você, você sempre tem algo para fazer. Você nunca está completamente sem poder. Isso é o que o estoicismo oferece de verdade. Não uma vida sem dor. Não uma vida sem ansiedade. Mas uma vida onde a dor e a ansiedade não ditam suas escolhas. Uma vida onde você age com coragem, mesmo com medo. Onde você continua mesmo quando é difícil. Onde você não precisa que o mundo seja perfeito para você ser quem você quer ser. Marco Aurélio acordava todos os dias, sabendo que ia enfrentar problemas. Ele escrevia isso no início de cada manhã, como um lembrete. Hoje eu vou encontrar pessoas difíceis, situações injustas, momentos de dor. E então, ele escrevia como ia lidar com cada um desses momentos, usando os princípios estoicos que praticava há anos. Não era ingenuidade, era preparação. Era a decisão consciente de não deixar que o mundo externo determinasse seu mundo interno. Você pode fazer o mesmo, não porque você é Marco Aurélio, mas porque você tem acesso às mesmas ferramentas que ele usou. Então deixa eu resumir o que você aprendeu hoje. A ansiedade não é o inimigo, é um sinal. A questão é saber de onde ela vem e o que fazer com ela. Quase toda a ansiedade está conectada a algo fora do seu controle. E toda vez que você tenta controlar o que não pode controlar, você se destrói. A solução estoica é simples. Foca no que depende de você e solta o resto. Não porque é fácil, mas porque é a única coisa que faz sentido. Enfrenta o pior cenário possível de frente através da premeditação. Quando você para de fugir do medo e o olha nos olhos, ele perde o poder. E lembra, os obstáculos são o caminho. A dificuldade não é sinal de que você falhou. É parte do processo de se tornar quem você precisa ser. Você não precisa esperar que a ansiedade desapareça para viver.
Você pode começar a viver agora, com ela do lado, mas sem deixar que ela decida por você. Se esse vídeo fez sentido para você, inscreve no canal para não perder o próximo.